O Corinthians é campeão dos campeões. Como já diria o nosso hino, né? O Corinthians acaba de ter uma vitória gloriosa em cima do campeão das Américas, em cima do Real Madrid das Américas, como o pessoal tá querendo passar por aí. Só que a coisa não é por aí. Não é tão simples assim, digamos, né? Porque o Corinthians, em jogos grandes, já tem se demonstrado muito efetivo. Mostrou isso contra o Cruzeiro, mostrou isso contra o Palmeiras, mostrou isso contra o Vasco na Copa do Brasil. Então, o Corinthians não é um time tão fácil assim, tão frágil como todo mundo pensa. Ai, nossa, o Corinthians está em crise, se lembra do que? Não, não é porque o clube está em crise financeira que a gente está em crise de qualidade. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas é o seguinte, eu não consegui separar aqui, mas eu tenho aqui, ó, a escalação do jogo. Que é aqui, ó, vamos ver a escalação. Yuri Alberto, Breno Bidon, que jogou muito. O Breno Bidon, eu acredito assim. O Yuri Alberto, vamos falar primeiro do Yuri Alberto, né? O Yuri Alberto, cara, tem os seus prós e contras, mas é muito mais pró. Muito mais. Ele favorece muito mais do que atrapalha. É isso que eu quero dizer, entendeu? O pessoal às vezes pega muito no pé mesmo do Yuri Alberto, mas às vezes até sem razão, porque o cara, às vezes, o cara faz gol, jogo sim, jogo não. Então, tipo assim, claro que, caraca, não é o. Nossa! Ronaldo Fenômeno. Não, não é. Mas que ele tem uma qualidade acima da média, tem. E hoje, essa qualidade se sobressaiu. O Breno Bidão, para mim, foi o melhor em campo. O melhor em campo, cara, o que esse cara jogou é brincadeira. O que esse cara jogou no jogo, cara, quando precisava dar porrada, ele dava porrada. Teve um lance no primeiro tempo, se eu não me engano. A- o Corinthians ainda não tinha. O Corinthians já tinha feito um gol, se eu não me engano. E o jogo começou a ficar pegado. E, cara, acho que é o Léo Ortiz, o Léo Pereira, que tava no chão. O, o cara já tinha caído com a bola, já tinha sofrido a falta no meio de campo. O Breno Bidão chegou lá e deu uma paulada, um chute na bola em cima do cara, para gerar aquele tumulto, né? Claro que sem violência nem nada, mas é coisa do jogo. Entrar na mente do adversário. Aqui. Agora, o Depay. O Depay fez aquela partida que, né? Ok, não foi o Depay, caraca, que Depay assistência. E pai, golaço, não. Fez uma partida de ok para baixo. O Carrejo também fez uma partida de ok para baixo. Tanto é que eu vou falar dos dois no segundo tempo. O Carrejo e o Depay, no segundo tempo, começaram a. Ai, vamos, sabe aquele. Tipo assim, começaram a sair do jogo. Foi aí que o Dorival Júnior, que eu acredito que tem assim sofrido efetividade, caiu, sei lá, sobre o time. Ele fez as substituições corretas do time na hora correta. Se o time não está performando bem por dois jogadores, o que você faz? Tira eles. Foi exatamente o que o Dorival fez. O Dorival pegou e, sem medo nenhum, Memphis, senta no banquinho. Carreiro, senta no banquinho. Não tá querendo, não tá fazendo bem, não tem problema não. Vai lá, tem alguém que vai lá e vai fazer. É assim. Agora, o André e o Ranielli foi bem, mas bem pro ok. Tipo assim, ninguém foi mal. O que tava destoando do time o Depay, o Carreiro, até o André começou no segundo tempo também e depois foi substituído. Outro mérito do Dorival. Gabriel Paulista muito seguro.
Gustavo Henrique também muito seguro. O Mateuzinho muito bom. Gostei muito da partida do Mateuzinho e do Matheus Bidu. Os dois. Eu gostei da partida dos dois, inclusive. E o Hugo, ok. Beleza. Chegando para a partida, o jogo começava muito difícil. Gente, a gente está falando do Flamengo. O Flamengo é um time bom. Todo mundo sabe que é. Todo mundo sabe que o Flamengo é um time bom. O Flamengo ganhou a Libertadores, ganhou o Brasileirão. Gente, nós não estamos falando de qualquer time. Nós estamos falando do Flamengo. Então, que seria um jogo difícil? Claro que seria. Dito tudo isso, o Corinthians, com quase um minuto de jogo, o Yuri Alberto lança uma bola, o Depay. Caraca, nossa, se aconteceu. Mas enfim, não aconteceu. E o lance, os lances vão se desenrolando, o Flamengo vai crescendo no jogo, que na verdade, é complicado jogar contra um time tão bom de nível quanto o Flamengo. Claro que é, só que não é impossível. Não é impossível. E tanto é que a gente venceu. Então, beleza. O que aconteceu? O Flamengo começou sim a crescer mais no jogo, porém o Corinthians teve. O Corinthians estava, ó. Vamos manter o foco, ó. O meu jogo é aqui, ó. Beleza. O que aconteceu? Gol do Corinthians. Agora a gente vai pegar aqui, ó. Vou te mostrar. Num, numa jogada. Numa jogada de escanteio. O Carrejo vai lá, passa pro Mateuzinho, que cruza na área, pro Gustavo Henrique escorar pro Gabriel Paulista, que chega metendo uma paulada e gol do Corinthians. Eu comemorei muito esse gol. Foi muito. Cara, o Corinthians sair na frente com 25 minutos do primeiro tempo. Nossa, foi excelente. E aí o que acontece? O Flamengo, cara, deve que passou na cabeça dos caras. Caraca, eu sou o Flamengo, pô. Não vou deixar esses caras montar aqui em cima de mim, não. O Flamengo foi pra cima com tudo. Cara, nossa. Antes desse lance do gol, teve uma bola em cima da linha que o Bidu tirou. Depois o Eric Pulgar chuta, o defende. Cara, tava um jogo difícil, mas quem sai na frente é o Corinthians. Beleza. De tudo isso, o primeiro tempo tava para encerrar. Já tava no minuto final. O que aconteceu? O juiz pega o árbitro na boca e no mesmo momento que o juiz está encerrando o jogo, acontece um lance do Carrascal, que por sinal eu acho que estava jogando muito. ainda, ainda bem que ele foi expulso, porque o cara tava começando a dar trabalho ali por meio para frente do Corinthians ali, mas tá meio que o Bidu infernizou a cabeça do Carrascal, não tá escrito. O Bidu sofre uma falta lá no meio de campo, sem lance com bola, sem nada. E aí o juiz estava encerrando o jogo no exato momento. Nunca aconteceu isso no futebol brasileiro, pelo menos que eu me lembro, não. Nunca aconteceu isso. E na volta do segundo tempo, do primeiro tempo, para iniciar o segundo, o que acontece? O juiz é chamado ao VAR e expulsa o Carrascal. Agora a gente vai ver o lance. E tá lá, o juiz é chamado ao VAR e tem essa cena aí do Carrascal batendo na cara do Bidon. No primeiro início não parece que não tinha essa imagem, entendeu? Parece que não tinha essa imagem. Se você reparar bem, lá atrás ó, o juiz está pegando a bola, ó, tá pegando a bola e vai ele, na transmissão mostra, né? Ele tá pegando a bola e tá levando um apito na boca, levantando a mão para apitar, e aí tá acontecendo essa cena. E aí gerou todo um tumulto e nossa, foi difícil. Mas beleza. Agora, você que é flamenguista, entenda uma coisa. A expulsão tinha que acontecer. Ok, isso é um fato. Agora, você pegar, virar para mim e falar bem assim, ó.
Ah, mas eu não concordo que foi pro intervalo e depois expulsou. Beleza. Eu também acho que deveria ser expulso no primeiro tempo. Ali mesmo, o juiz pegado, ser chamado ao VAR e expulsar imediatamente o jogador. Imediatamente. Ponto. E esse é um ponto. Só que você não pode virar para mim e falar assim, ai, não deveria ser expulso. Como que não deveria ser expulso? Um lance fora de jogada, o jogador do Flamengo, o Carrascal, pega e dá uma porrada na cara do Bidon e vai poder? Não, pô. Então, cara, então nada mais justo do que o cara ser expulso. Agora, você virar pra mim e falar bem assim, ó, ô Cleito, eu não concordei de o Carrascal ser expulso depois, só depois de passar o intervalo e o juiz ser chamado ao VAR. Ai, não, aí eu acho justo. Só que não venha falar pra mim que o Carrascal foi expulso Ai, meu Deus, foi roubado. Não, não foi. Beleza. Iniciou o segundo tempo com a expulsão do Carrascal e o Flamengo, cara, você vê como é que os caras. Você vê como é que. E o Flamengo, você vê como é que os caras, eles têm uma qualidade muito boa. Porque mesmo com um a menos, eu acho que o Flamengo ainda estava fazendo uma boa partida. Como é que você faz para se aproximar do gol? Quando você tem não tá conseguindo passar entre as linhas, fazer uma jogada. Como é que você faz? Cruzamento. E foi lançamento. E foi exatamente o que o Flamengo começou a fazer. Começou a sofrer falta, cai, e faz lançamento na área. Faz lançamento. Qualquer bola, lançamento, lançamento, lançamento. O, o Corinthians soube sofrer, ainda bem. Teve uma bola na trave, teve. Cara, foi loucura. Foi loucura. Foi muito. Esse jogo foi muito bom. E antes do lance do Paquetá, que perdeu o gol, a gente já vai falar disso. O Corinthians simplesmente fez o quê? Numa jogada do Yuri Alberto com aquele novato lá. Eu esqueci o nome dele, o que foi contratado porque estava no Al-Hilal. Ele pegou, cara, ia fazer uma jogadaça. Na verdade, fez uma jogadaça com Yuri, Memphis, Depay. Aí o Boku Depay fez o gol. E o seguinte aconteceu. A gente pega e uma coisa curiosa aconteceu. O, o VAR foi muito rápido na correção ali do impedimento, viu? Foi muito rápido, viu? Não traçaram as linhas de impedimento, não traçaram as linhas, que eu acho que tinha que ser o semiautomático numa competição desse tamanho. Eu acho. Mas, enfim. Agora aqui, ó. Vamos pro lance. Na polêmica, o Paquetá recebe uma bola redonda na frente do gol. Era a bola do jogo. O Paquetá que custou. Deixa eu só dar uma olhadinha para não errar. Se eu não me engano, foi quase 50 milhões de euros. De euros, tá? Não é reais. A contratação mais caraca do futebol. Tá. Vamos ver aqui quanto é que foi o Paquetá. A gente simplesmente. Gente, é absurdo. 42 milhões de euros. É muito dinheiro. Mas não tô falando que o Paquetá é ruim. Cara, se ele faz esse gol aí, caraca, nossa, dá 10 da seleção brasileira pro Paquetá. O Paquetá chegando no futebol brasileiro, destruindo e tudo mais. O cara tava de reserva, entrou no segundo tempo. Teve uma bola e perdeu. E não foi só ele que perdeu. Alguns jogadores do Flamengo também, tipo assim, o Pedro no primeiro tempo vacilou. Entendeu? Então, tipo assim. Então,
Não, não é. Jogadores erram e acertam, entendeu? É claro que um jogador por esse valor e por esse preço, é por isso que a gente cobra tanto do Depay, porque jogadores que valem muito dinheiro têm que ter ótimos resultados. Agora vamos ver aqui o lance do Paquetá. O Paquetá, cara, recebe uma bola redonda na frente do gol, ele chuta pra lua, chuta na lua. Eu acho que se ele até tentasse um pouquinho ali para a esquerda do Hugo ali, o Bidon tentou, o Bidu tentou atrapalhar ali, mas eu acho que ia ser difícil, viu, Pará, se ele mirasse. Beleza? E agora chegamos no herói da noite. No finalzinho, já não tinha mais nada para acontecer. Não tinha mais nada. Já tinham feito, os treinadores já tinham feito todas as substituições. O jogo já estava ganho pelo Corinthians, mas para fechar o caixão, cara, tinha que ter um gol do Yuri. Tinha que ter. Tinha que ter um gol do Yuri, porque todo mundo sabe como é que foi o passado do Yuri no Corinthians e com o status que ele tá agora. Fazendo parte do trio Gin de 2024 para 2025. Cara, o Corinthians teve uma virada de chave muito boa com a chegada com, com a chegada do Depay, que uniu o time, cara, foi muito. Nossa, só de pensar nisso. Mas tudo que o Yuri Alberto já passou no Corinthians, nenhum outro jogador de calibre grande, um pouco maior que o comum, passou. O Yuri Alberto já foi chamado de Braga Alberto, e enfim, todo mundo sabe, né, das condições. Claro que muitas vezes ele, né, não é que merece, mas tipo assim, ele faz por onde, ele erra bastante, mas ele também acerta, então, cara, então, ó, se não for para vender ele por um valor muito bom, deixa ele no Corinthians mesmo. Essa é a minha opinião. Você discorda de mim? Você discorda de mim? Deixa nos comentários. Beleza. Aqui, ó. Vamos ver o lance do gol. No, no meio de campo, a bola sobra no André Ramalho, que dá uma cabeçada para frente e o jogador do Al-Hilal, que eu esqueci o nome agora, ele dá um totozinho com a perna direita e passa por cima e o Alberto chega, dá uma cavadinha no Rossi e finaliza metendo um golaço. O Yuri Alberto que em cima do Rossi já passou vergonha fazendo uma cavadinha, vocês lembram daquele jogo? Do Flamengo e Corinthians que o Yuri Alberto tentou cavar e o Rossi pegou a bola no braço assim e falou: você não vai cavar em cima de mim. Agora ele consegue fazer uma cavadinha espetacular. E esse foi o jogo. Eu gostei muito desse jogo. Vai trazer dinheiro para o Corinthians, que é uma ótima notícia. Que o Corinthians precisa de dinheiro. Mas, acima de tudo, o Corinthians venceu o campeão dos campeões. O Corinthians não tá para brincadeira. É isso que a gente tem que mostrar para os adversários. Entendeu? É essa postura de hoje que a gente tem que ter na Libertadores, no Brasileirão e no Campeonato Paulista. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, estou começando agora, como você viu. E por gentileza, discordou de alguma coisa que eu falei, deixa aqui nos comentários, digita aqui, deixa eu saber a sua opinião também. Mas não, mas é isso, um abraço, valeu!